Agora na Educa Web Radio, Política e Sociedade, com o professor Rodrigo Prando. Olá amigos da Educa Web Radio, aqui é Rodrigo Prando e eu quero rapidamente comentar com vocês a respeito das pesquisas divulgadas na última semana e que apontaram uma queda na avaliação positiva do governo do presidente Lula. E na verdade foram três institutos que fizeram a avaliação e constatam esta queda, né? A Quaest, a Atlas Intel e o IPEC, que é o antigo Ibope. Eu estou aqui me baseando numa matéria do Estadão Conteúdo, publicado no UOL, no dia 10/3 de 2024. Não é? Então, cada instituto ele adota metodologias diferentes, mas ainda assim existe a clara percepção por parte do cidadão brasileiro que o governo Lula não está indo tão bem. Não é? Então, tem alguns elementos que tentam aqui explicar. Um deles, que eu sempre digo isso a respeito do Lula, especialmente quando o Lula fala de improviso, e um fato que ele falou de improviso e trouxe um problema que eu até já gravei um programa aqui na Educa Web Radio, foi quando o presidente Lula compara a ofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza ao Holocausto. Isso pegou muito mal, e especialmente numa situação em que a sociedade está, como a brasileira, ainda muito polarizada, há inclusive quem diga no campo da política, da teoria política, que ela já está calcificada, que existem duas grandes visões de mundo, né? O lulopetismo e o bolsonarismo. Então, para uma parte considerável das pessoas, o Lula exagerou. Então, por exemplo, a pesquisa Quaest constatou que a declaração foi percebida como um exagero e teve influência na avaliação de Lula. Para 60% dos entrevistados, o presidente exagerou na comparação. Entre os evangélicos, o índice chegou a 69%. E é justamente entre estes evangélicos, segundo o UOL aqui, que a popularidade de Lula despencou de forma mais vigorosa, né? Segundo a Quaest, a avaliação negativa do governo subiu de 36% a 48% entre as pessoas dessa denominação religiosa, enquanto no geral ela foi de 29% a 34%. Já na pesquisa Atlas Intel, 57% dos evangélicos avaliam o governo como ruim e péssimo, no geral são 41%. E no levantamento do IPEC, né, a administração do Lula é vista como ruim ou péssima por 41% dos entrevistados evangélicos e 32% no total da população. Ou seja, há também uma clivagem muito clara, muito evidente de que, em termos religiosos, os evangélicos estão desaprovando o presidente Lula muito mais que outros segmentos dos cidadãos aqui, dos eleitores, não é? Há ainda uma percepção a respeito do aumento no preço dos insumos. Então a pesquisa Quaest, ela indica um aumento substancial na percepção de aumento de preços de insumos básicos. O índice diz respeito ao que o entrevistado sente no momento de realizar suas compras, e isso não corresponde, segundo o UOL, necessariamente aos índices reais de inflação auferidos pelos institutos especializados, né? Ainda assim, a percepção de preço é suficiente para influenciar a opinião pública em relação à atuação do governo na área econômica, né? Em dezembro, data que foi realizado o levantamento anterior, quase 48% dos entrevistados disseram ao Instituto que para eles os preços dos alimentos subiram no último mês. Já agora, 73% consideram que os alimentos subiram, ou seja, para além da margem de erro, são 15 pontos percentuais, não é? Então é uma coisa que chama muito atenção, não é? A Atlas Intel apurou que a percepção geral, dos entrevistados é de que a economia brasileira vai mal. 53% considera a situação econômica do país ruim. Então é a primeira vez, desde o início desse terceiro mandato do Lula, que o percentual supera os 50%. Na pesquisa anterior, só para vocês terem noção, eram 47% dos brasileiros que afirmavam isso, né? Então a gente vê aqui que, além dessas questões relacionadas à fala de Israel, à questão econômica, tem outro ponto que também tem incomodado bastante os brasileiros, e isso se percebe na pesquisa: a questão da segurança pública e corrupção. A Atlas Intel
ela fez entrevista com 3.154 pessoas. E as áreas mais citadas, né, que seriam os principais problemas do país, do Brasil: criminalidade e tráfico de drogas, com quase 60%, exato 59,9%, e também corrupção, 58,8%. Né? Então, outros temas também que destoam de forma disparada em relação aos demais. A terceira área mais citada foi pobreza, desemprego e desigualdade social, que foi lembrada por 20,6% dos pesquisados. Agora perceba só, 60% ali, numa aproximação, destaca a questão da segurança pública e corrupção. Pobreza, desemprego e desigualdade social é lembrada por 20%. O que a gente tem nisso aqui tudo para pensar, né? A economia não está indo tão mal quanto as pessoas estão demonstrando, mas isso não interessa para as pessoas, porque o que tem é a sua percepção. Então a gente pode ter um primeiro problema, né? Que é a falta de comunicação política. Então o presidente Lula e a equipe governamental não consegue chegar à população, especialmente no segmento evangélico, e dialogar e demonstrar que a economia não vai tão mal quanto se imagina, quanto se percebe em termos empíricos. E uma outra questão, como eu já disse aqui, é que de fato há uma persistência na polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, né, que Bolsonaro tem sofrido investigações da Polícia Federal, né, e um inquérito foi montado. A situação dele politicamente já é muito ruim, porque ele perdeu a reeleição, ele está inelegível e agora provavelmente vai ter problemas no campo jurídico. Mas com tudo isso, ele ainda consegue mobilizar uma parte substancial, cerca de 50% ali, para mais, para menos, da sociedade brasileira. Então, no fundo, este Lula 3 tem tido problemas de comunicação, tem problema do próprio presidente, que arruma encrenca onde não deveria, falando coisas que em determinados momentos não deveriam ser ditas, ou deveriam ser ditas de uma forma diferente. Ele insiste, portanto, às vezes também numa polarização, porque nós sabemos, né, que no campo da política a polarização interessa a Lula e interessa a Bolsonaro. E essa polarização, como dito outras vezes por mim e outros especialistas, ela constrange qualquer tentativa de surgimento de uma terceira via. Então, meus amigos e minhas amigas, quero deixar um forte e cordial abraço para vocês neste programa em que eu tratei desta queda, né, da popularidade, da aprovação, na verdade, melhor dizendo, da aprovação do presidente Lula. Tudo de bom e em breve eu volto. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.